E aí pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme aqui. Bom, esse é o terceiro dia que nós vamos falar sobre fé e conversão. Já falamos sobre o amor de Deus, né, que o amor ele é uma decisão, não é um sentimento, não coloca condições para amar, né, e que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nós somos consequência desse amor, consequência dessa alegria. Para você entender um pouquinho mais, vou deixar no card aqui em cima, caso você não tenha assistido ainda. Falamos sobre o pecado, né? Que assim como nós somos criados à imagem, nós perdemos essa semelhança, né? Porque nós ferimos essa natureza de como fomos criados, e aí nós entendemos o conceito mesmo do que é pecado. Isso é muito interessante, entender o que é o pecado, tá? Vou deixar no card aqui em cima também. E hoje nós vamos falar sobre fé e conversão. Cara, o vídeo tá maneiro demais. Tanto que no meio do vídeo eu vou falar aí um pouco sobre como foi o meu encontro com Jesus, como foi a minha conversão. Mas antes disso, o que é fé? Vamos pensar. Mas antes de responder o que é fé, vamos pensar assim, é fácil ou é difícil ter fé? Na verdade não é fácil nem difícil, é impossível. Para o homem é impossível ter fé. Nós não conseguimos nos dar fé, né? É Deus quem nos dá essa fé. E o catecismo vem dizer, a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Ou seja, a fé é um dom. E aí, vamos pegar no catecismo também, nós podemos entender que a fé também é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas, tá? Então, a fé, por mais que seja um dom de Deus, também é um ato autêntico do ser humano. E eu quero dar um exemplo de fé aqui que nós temos no nosso cotidiano. Por exemplo, Uber, ônibus, por exemplo. Quando você vai pegar um ônibus, você entra acreditando que o quê? Que quem está ali é um motorista, que ele tirou carta, que ele é habilitado, né, para isso. Só que você não sabe, você não pediu a documentação dele. Ou seja, e você chega até a colocar um fone de ouvido, deitar e dormir na fé e na esperança que você vai chegar no teu destino. E se ali não fosse um motorista? E se ele não conseguir te levar até o destino final? Entende? Você depositou fé no motorista, né, acreditando, depositando uma fé nele que ele é motorista, tem carteira, ele está em condições, né, para te levar para onde você quer. É um ato de fé que você fez, certo? E é Deus quem nos dá a fé. Precisamos querer, precisamos pedir, assim como em Lucas 17, né, capítulo 7, versículo 5, vem dizer, os apóstolos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. A primeira coisa que nós temos que compreender, né, e aceitar na fé é que a vontade de Deus nem sempre ou quase sempre não coincide com a nossa. Olha que interessante. E aí está o primeiro passo para amar Jesus, sabe? Abdicar do que nós queremos para fazer o que Ele quer. É o que São Paulo chamava de a obediência da fé. Romanos 1, versículo 5. Sem o que é impossível agradar a Deus. Ou seja, é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11, versículo 6. Já que o justo vive pela fé. Hebreus 2, 4 e Romanos 1, 17. Então você vai vendo que a própria palavra vai nos dando condições para entender, né? Então, a minha fé é eu abdicar muitas vezes da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Só que entenda que a vontade de Deus também passa pela minha vontade, tá? Né? Porque eu não posso ser um robozinho simplesmente de Deus. Mas quando se trata de eu ter fé, de confiar na vontade dele que vai dar certo, muitas vezes eu abdico da minha para fazer a dele. O profeta Isaías mesmo disse, né? Meus pensamentos não são os vossos, Deus dizendo para ele. E vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor, mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha vontade, a minha conduta e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Ou seja, Deus sabe que a minha vontade não é como a vontade dele, o meu agir não é como o dele, porque
eu ainda sou pequeno, eu sou frágil, sabe? Como ele diz, tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa minha conduta, os meus pensamentos ultrapassam os vossos. E a lógica de Deus é diferente da nossa, porque ele vê todas as coisas perfeitamente, enquanto a nossa visão é míope e limitada. Entende? Então, a fé é um ato humano, como eu estava explicando, mas também, eu queria dizer para vocês, deixa eu até pegar aqui, que a fé também não interfere na nossa inteligência. No próprio catecismo vem dizer no parágrafo 159, fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto mesmo Deus, que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Ou seja, Deus me deu inteligência. Deus nos deu inteligência. Nos deu a razão. Ele não daria algo se não fosse para nós usarmos, né? Então, por exemplo, é por isso que existe médico, um advogado, os próprios cientistas, principalmente nesse tempo que nós estamos passando, né? Então, nós necessitamos da razão. São João Paulo II já vinha dizer para nós, fé e razão, duas asas que nos elevam para o céu. Eu preciso desse equilíbrio, certo? Então, é o que o catecismo vem dizer. E lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 41 a 45, nós vemos a história que Elias faz chover em nome de Deus, né? Depois você pode pegar a palavra lá e você vai conhecer um pouco a história. Eu não vou contar aqui de propósito, só para você pegar e conhecer. Mas resumindo, Elias faz chover em nome de Deus. E cara, é preciso ser corajoso demais para seguir a vontade de Deus. É preciso ser corajoso demais para você chegar e fazer tudo isso que ele vem pedindo, né? Não, vou fazer chover em nome de Deus e a chuva vem. Mas e se não chovesse? Né? E se não chovesse? Imagina o que passava na cabeça de Elias, assim, tipo, e se eu peço fogo e o fogo não vem? Quantas vezes isso já não deve ter passado na tua cabeça, né? E se a Camila casa comigo, né, casa com o Guilherme aqui e não dá certo? Será que é o momento certo? Né? Às vezes deve ter passado muitas vezes na cabeça dela. Outras coisas também para mim, eu tenho muita vontade de ter meus próprios projetos, minha própria empresa, e aí fica naquela cabeça, né? E se eu largo o emprego e não dá certo? Entende? Então, é preciso ter coragem, gente, para ter fé e agir com fé. Só que a fé também não anula a tua razão, tá bom? Como eu disse lá, não anula a tua razão. Você tem que discernir, tem que ter discernimento, tem que ter inteligência, né? Pedir esse discernimento para Deus, para esse Espírito Santo. E aí, por isso que fica, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Em Hebreus 11, versículo 1 já diz, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer a realidade que não se vê. Então, a fé é um modo já de possuir aquilo que eu quero, mas eu ainda não possuo, não é palpável, né? Eu sei o que pode acontecer. Então foi pela fé que eu e a Camila, a gente viu o nosso casamento acontecer. Antes mesmo dele acontecer. Em oração, Deus confirmou pra gente, né? Quem viu, vou deixar até aqui no card, quando nós fizemos uma live, eu e a Camila, falamos sobre o nosso casamento. Eu vou até deixar um card aqui, né? Pra você, caso queira assistir. E o que eu vou falar aqui agora, eu relatei lá, que foi pela fé mesmo que a gente viu o nosso casamento acontecer, porque a gente deu essa vontade de casar, né? Passou essa vontade em nosso coração, e aí nós fomos consultar a Deus, falou, Senhor, a vontade nós temos, mas e o Senhor é da tua vontade também? E ele fala, não, é sim, pode ir lá, vai casar. E aí quando a gente decide casar, a gente viu, começou a fazer conta, né? Vamos fazer conta. E a gente viu que nós não tinha dinheiro nenhum para casar. E é isso que a gente ia fazer do mais simples possível. E mesmo assim a gente falou assim, não vai dar para casar não. E aí a gente voltou a rezar com Deus, falou assim, ó Deus, não dá para casar não, nós não tem dinheiro. E aí ele falou assim, Guilherme, falou para mim, para Camila, eu sou teu Deus ou não sou? Se eu falei que é para casar, então casa. Eu falei, eita, falei, tá bom, então vamos casar. E gente, surpreendentemente, Deus foi providenciando tudo. Claro, lembra? Fé e razão. Não quer dizer que eu fiquei sentado de braços cruzados esperando Deus fazer as coisas acontecerem para o nosso casamento dar certo. Não.
A gente ralou, entendeu? A gente trabalhou, fez bico, trabalhamos muito mais. Só que o que era possível para nós, nós fizemos. Só que nós tínhamos um limite. O que era impossível, Deus chegou e fez. Então, muita gente, muitos amigos, muita solidariedade partindo do próximo, sabe? Guilherme, pode deixar que isso eu assumo. Ó, isso aqui eu só vou cobrar a mão de obra, eu só vou cobrar o material, não vou cobrar a mão de obra. Guilherme, cara, foi surgindo muitas coisas porque nós confiamos em Deus, nós vimos nosso casamento acontecer. E o nosso casamento, gente, foi 10. Foi demais. Foi surpreendente. Então, assim, foi através da fé que eu vi o meu casamento acontecendo antes mesmo dele acontecer. E o dia que aconteceu foi maravilhoso. E é pela fé que nós estamos vivendo também, muitas vezes, o futuro que nós temos com o Bento. Porque o Bento hoje ele tem aí seu 1 ano e 6 meses, né? Quando ele nasceu, a gente morria de medo. Falei, cara, como é que vai ser? E está sendo maravilhoso. Hoje eu estou me realizando como pai, como esposo, né? Hoje eu estou me realizando. Mas eu ainda estou nessa caminhada de fé para me realizar profissionalmente. Entende? Então, olha que legal. Eu que vos falo também, eu não tenho todas as coisas, não tenho todas as respostas. Eu ainda não me encontrei assim profissionalmente, né? Na verdade, eu já sei do que eu gosto de fazer, mas eu quero saber como eu posso utilizar disso, né, para alcançar uma vida legal financeiramente. Tá? Então, assim, nós passamos mesmo a viver pela fé. Então, a fé é um dom, um presente que nos é oferecido por Deus através da igreja, ou seja, a partir do batismo, quando somos batizados. Nós nos tornamos capazes de crer em Deus, de esperar nele e amá-lo através das virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade. E precisamos viver e agir através do Espírito Santo por seus dons, certo? E também nós precisamos perseverar na fé. Nós não somos chamados somente a ter fé, mas fazê-la crescer, como vimos no início em Lucas 17:5, que diz, aumenta a nossa fé, né? Os justos vivem pela fé. E nós temos que entender também, como diz Efésios 6, que não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Existem muitos inimigos para a nossa fé. E um deles é achar que lutamos contra homem. Nós estamos divididos hoje em dia. Se olhar para a nossa realidade política, família, escola, nós estamos divididos. Nós não estamos unidos. E isso é o que o inimigo quer. Isso é o que Satanás quer, né? A divisão. Porque Satanás ele vive para isso, né? Para causar divisão, nos dividir. E nós precisamos nos revestir dessa fé, né? Da nossa fé através da oração, palavra, caridade. E nesse momento que nós estamos passando, do Covid, do Corona, né? Do coronavírus, é preciso ter fé, ter esperança, confiar nesse Deus, né? Confiar na fé e também na razão. Porque eu não posso dizer o seguinte, não, eu tenho fé, tá bom? E continuar na ignorância. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que saber defender a minha fé, mas eu também tenho que entender as coisas como elas funcionam, tá certo? Eu tenho que sair dessa ignorância. Saia dessa ignorância, estude mais, saiba defender tua fé, saiba defender esse Deus, mas também saiba as coisas da vida, né? É preciso conhecer mais das coisas, é preciso estudar mais, tá? E também entra a parte agora da conversão. E o que é conversão? Conversão é mudança de caminho, é você se converter, é ter uma mudança de pensamento, né? Metanoia. Por exemplo, você está indo para cá, mudei de caminho, estou indo para cá. É mudança de comportamento. Mudança de rota, mudança de caminho. E todas as curas foi o encontro de Jesus com a pessoa e sua fé, né? Como aquela mulher que sofria de hemorragia em Mateus 9:20, conseguiu a cura pela fé, como o cego Bartimeu, Marcos 10, de 46 a 52, tantos outros foram curados através da fé. Só que no final, sempre Jesus deixava aquela assim, viu? Crede no Evangelho, converte-se, né? Muda, se converta. Tanto que quando ele foi proteger a prostituta, ele salva ela, né?
E aí no final fala, vai e não peques mais. Então nós precisamos nos converter, precisamos reconhecer esse Jesus como nosso Salvador, né? Precisamos ter fé, mas para isso nós também precisamos mudar. Nós precisamos mudar de vida. E como que está a tua vida hoje? Você tem melhorado cada dia mais? Você tem se convertido cada dia mais? Como eu disse aquela hora lá, Jesus, ele começou sua missão convidando a conversão. Marcos 1,15 diz, convertei-vos e crede no Evangelho. E assim, muitos vêm pela dor, outros vêm pelo amor, né? Nós dizemos isso. Como é que foi a minha conversão? Eu posso dizer que eu não fui nem pela dor, nem pelo amor. Eu fui porque eu não sabia falar não. Eu tenho um professor, né? Eu tive um professor chamado Clóvis. Na época eu estava em Campos Novos ainda. Professor de português. Todo mundo tinha medo dele. E um dia ele falou assim, Guilherme, eu quero te convidar para você participar de um encontro, experiência de oração, né? Comenta aqui embaixo se você já fez uma experiência de oração, se você já participou. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, eu pago. Eu falei, cara chato. Eu falei, então, eu não tenho do que eu ia. Ele falou assim, eu levo. Eu falei, nossa, mano do céu. E eu não tinha o que fazer, eu fui. E aí, quando eu fui, cara, que encontro sensacional. Eu me senti muito amado por Deus. Mas eu não amei Deus logo de cara. Né? Muita gente fala assim, eu te amei à primeira vista. Não. Não existe amor sem conhecimento. Se você não conhece a pessoa, você não ama ela. Você pode se apaixonar, né? Existe aquela paixão, você cria uma ideia do que aquela pessoa é. Então, quando eu fui nesse encontro pela primeira vez, eu me senti tão amado, mas tão amado, porque Deus me ama desde sempre, né? E aí eu voltei para um outro encontro, eu voltei novamente, porque eu senti esse amor. E aí, conforme o tempo que eu fui conhecendo mais esse Deus, eu fui passando a amá-lo, eu fui passando a escolhê-lo, né? E aí eu fui entregando a minha vida para Deus. Então assim, Guilherme, qual foi o dia que você chegou e falou assim, eu amo Deus? Cara, não tem. Todo mundo tem aquela data, né? A partir desse dia, Deus me pegou, eu amei, minha vida mudou. Não. Comigo não foi assim, eu não tenho uma data. Primeiro que eu já sou ruim de data. E a outra questão é que comigo não foi assim. Comigo eu tive esse primeiro encontro de amor com Deus, Ele me amou. Eu me senti tão amado que eu quis voltar de novo, experimentar de novo, sentir de novo, conhecê-lo de novo. E a cada volta eu ia conhecendo mais esse Deus. E cara, lógico que eu vou conhecendo esse Deus até hoje. Porque assim como no casamento eu e a Camila nós estamos casados, nós vamos morrer e nós não vamos saber tudo sobre o outro ainda, né? Então, cara, eu fui conhecendo esse Deus, eu fui passando a amá-lo e hoje eu amo demais. E eu sei que ainda não amo acima de todas as coisas, né? Isso é uma verdade no meu coração, mas eu pretendo amá-lo um dia com todas as minhas forças e acima de todas as coisas. Mas infelizmente, eu ainda tenho consciência disso, de que eu coloco algumas coisas à frente de Deus. E que você possa ter essa consciência. Porque quando você tem essa consciência, você tem a oportunidade, como essa verdade caiu no teu coração, você tem a oportunidade de se converter cada vez mais. Né? O humilde se converte. Né? Quem não é humilde, quem acha que já é perfeito, ele nunca vai se converter, porque ele olha para ele e fala assim, eu não tenho aonde eu melhorar. Agora aquela pessoa que é humilde, olha e fala assim, nossa, eu ainda falho nisso aqui, nossa, isso aqui eu ainda coloco à frente de Deus, né? Eu coloco como prioridade acima de Deus, eu preciso mudar isso aqui. Então, quem é humilde, a todo dia melhora um pouquinho, se converte um pouquinho, né? E assim, como um dos meus salmos preferidos... Bom, a conversão inicia em nossa vida quando temos um desejo sincero de abandonar o pecado, né? Você pode pensar, mas eu não tenho força para abandonar. Mas não conte com sua força, conte com a graça de Deus, né? Por isso que é dom, é graça de Deus. Isso não acontece de uma hora para outra. Por exemplo, eu tive muitos pecados que eu tive que lutar para vencer, né? E até hoje eu tenho alguns pecados que eu tenho que vencer também. Então, pensa aí nos pecados que você conseguiu vencer antes e precisa vencer hoje. Eu falo assim, Guilherme, eu ainda não consegui vencer pecados de anos atrás. Amém, mas às vezes muda o foco, não fica confiando só na tua força. Por isso que, né, é preciso ter fé, confiar nesse dom, nessa graça de Deus, porque a minha conversão é graça também. Mas aí eu tenho que equilibrar essa graça
contar com essa graça, mas também tomar a minha atitude, a minha decisão. Eu preciso me decidir, eu vou mudar de vida, né? Eu vou transformar a minha vida. Eu não vou continuar sendo aquela pessoa que eu era antes, não, né? Que é egoísta, infeliz, e aí você começa a olhar para os pecados capitais, né? E para os pecados também mortais. No vídeo passado, vou deixar aqui no card, a gente falou sobre isso. Então, quando você se conhece, sabe dos teus limites, das tuas fraquezas, você já sabe aonde você tem que melhorar. Agora, quando você foge dessa realidade, você não sabe aonde você precisa melhorar. E no meu salmo preferido, que é o Salmo 51 ou 50 de Davi, ele diz, né, Senhor, dá-me um coração puro. Ele sabe que ele não tem um coração puro e ele pede, dá-me um coração puro. Convido até você a ler depois e até conhecer essa história. E eu tenho esse desejo de mudar, sabe, gente? De agradar a Deus. E eu tenho um sonho que é de ser santo. Não esses santos de altar, né? Que não é errado, é muito bom, tá? Vou explicar aqui. Mas eu quero ser um santo que um dia eu chegue no céu e Deus fala assim: Guilherme, você foi santo. Cara, como isso vai me deixar feliz. Se eu acabar sendo um santo de referência para as pessoas, amém, glória a Deus, né? Se eu acabar sendo um santo de altar, aquele santo que todo mundo olha e fala assim, cara, eu quero ser como o Guilherme foi, amém. Mas eu não almejo isso. De início eu almejo que só Deus sabendo tá bom demais. Eu chegando no céu e Deus falando assim, Guilherme, você foi santo, cara, para mim valeu tudo, né? Então, esse é um dos meus grandes sonhos, é ser santo. Outro sonho que eu tive, que já aconteceu, é que minha família conhecesse a Deus. Não é que a minha família aceitasse a Deus, mas que eles pelo menos tivessem a chance de conhecer, de experimentar, de vivenciar, assim como eu tive. Eu vivenciei, experimentei, eu conheci esse Deus e tomei a decisão de permanecer com Ele. E a minha família conheceu a Deus, né? Não cabe aqui dizer se eles continuaram ou não. Mas um sonho meu foi cumprido, que era eles conhecerem a Deus. E como eles conheceram a Deus? Através da minha conversão, né? Durante 5 anos eu chorei, falando, Deus, pelo amor de Deus, eles precisam te conhecer. E aí eu acho que chegou um tempo que Deus falou assim, Guilherme, você não entendeu ainda? Como é que você quer que eles me conheçam se você continua o mesmo? Você não mudou. E quando, gente, eu comecei a mudar, cara, foi quando começou a despertar na minha família. Opa, alguma coisa está acontecendo. Né? O meu irmão mais velho, um dia ele chegou em mim e falou assim, Guilherme, você tá diferente, cara. Você tá diferente. E aí eu falei, é porque eu conheci alguém. Falei, vem que eu te mostro, né? E aí o meu irmão acabou conhecendo. Deixa aqui nos comentários, fazendo favor, se você quer que eu conte um pouco de como foi a minha conversão mesmo, os detalhes, porque foi muito engraçado, né? Se você quiser, deixa aqui no comentário pedindo para eu fazer mais esse vídeo, que aqui não vai caber, senão o vídeo vai fazer muito grande, já tá grande, né? Então, assim, esse é um pouco do que eu queria trazer para você sobre fé e conversão, né? E assim, Deus te abençoe, até o próximo vídeo e por favor, né, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a divulgar, né, esse meu canal, me ajuda a chegar em mais pessoas, porque é a forma que eu sei evangelizar, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. E não esqueçam, sexta-feira vai ter a live lá.